O caminhão tem um único ponto de contato com o asfalto, o único componente que sustenta toneladas de carga, absorve impactos, responde pela frenagem e define quanto de combustível o motor vai consumir em cada viagem. Esse componente é o pneu, é ele mesmo. E ao mesmo tempo o ativo mais presente e o mais subestimado de qualquer frota de transporte. Você sabe do que eu estou falando? Esse componente é o pneu, é ele mesmo. Ao mesmo tempo, o ativo mais presente e o mais subestimado em qualquer frota de transporte. Presente porque está em todo o veículo, em toda viagem, o tempo todo. Subestimado porque a maioria das frotas ainda trata pneu como um item de consumo, algo que se compra quando se acaba e não algo que se gerencia como um ativo. Essa diferença de visão tem um custo concreto no orçamento. Sou o Diego Paludo, técnico especialista em pneus, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Roda a vinheta, produção! Antes de começar, se ainda não é inscrito no canal, essa é a hora de você se inscrever. Por aqui tem conteúdo novo toda semana. São assuntos que a sua transportadora merece saber. Aproveita e dá aquele joinha aqui no vídeo e agora sim, bora começar. Bom, eu vou começar trazendo 3 razões pelas quais o pneu ainda é tratado como um item secundário na maioria das operações de transporte. O primeiro motivo é pelo custo nunca parecer consolidado. Em muitas transportadoras, o custo com pneus entra no orçamento geral da manutenção, como uma linha agregada, tratando como parte do todo, sem detalhamento próprio. São compras distribuídas ao longo do ano, recapagens em momentos diferentes, descartes pontuais. O gestor vê cada evento isoladamente, mas nunca enxerga o acumulado. São compras distribuídas ao longo do ano, recapagens em momentos diferentes, descartes pontuais. O gestor vê cada evento isoladamente, mas nunca enxerga o acumulado. E sem o acumulado não existe referência, você não sabe se está gastando o que deveria ou mais do que deveria. A segunda razão é ter decisões tomadas com base no preço ao invés do CPK. A maioria das decisões de compra de pneus é baseada em preço por unidade, mas preço por unidade é a métrica errada. O que define se um pneu é caro ou barato é o custo por quilômetro rodado, o famoso CPK. Vou dar um exemplo aqui de como você calcular. Um pneu de R$3.000 que roda 120 mil quilômetros vai ter um CPK de 0,025 centavos por quilômetro rodado. Um pneu de R$2.200 que rode aí 70 mil quilômetros vai ter um CPK de 0,031 centavos por quilômetro rodado. O mais barato na compra é o mais caro na operação. A terceira razão é a ausência da rastreabilidade individual. Quando o pneu não é controlado por número de fogo, aquela identificação individual, não existe histórico real. Você sabe quantos pneus você comprou, mas não sabe a situação de cada um. Quantos quilômetros rodou, em qual posição, quantas recapagens fez e qual o desgaste atual. Sem isso, cada decisão de substituição é baseada em percepção e não em dado. Agora vamos analisar outro ponto: o tamanho real do impacto no orçamento da sua operação. Vamos colocar isso em número. O custo com pneus pode representar entre 10% e 20% das despesas de uma frota, ficando atrás apenas dos custos com combustível e manutenção do veículo. Numa frota de 50 veículos pesados, com custo operacional total de 15 milhões por ano, os pneus representam em torno de 1,5 milhões de reais. Numa frota de 100, o dobro. E esse número raramente aparece assim, consolidado no relatório mensal. Agora, a parte que mais importa: a diferença entre uma frota que gasta o necessário e uma que gasta mais do que deveria não está apenas no preço do pneu, está na gestão desses ativos. Para uma frota de 50 caminhões truque sem gestão estruturada, o gasto anual com reposição pode chegar a 1,65 milhões de reais. Com gestão adequada, estendendo a vida útil dos pneus em apenas 20%, esse número cai para 1,375 milhões de reais. São 275 mil reais de diferença em um ano. Em 100 veículos, 550 mil. Em 200, mais de 1 milhão de reais. Esses 275 mil não somem de uma vez, eles escorrem
em 3 pontos que quase ninguém monitora de perto. Descarte prematuro de carcaças. Uma carcaça bem gerida pode passar por até 3 ciclos de recapagem. E cada recapagem custa uma fração de um pneu novo. Ou seja, tem um investimento ali para poder recapar o pneu. Quando o pneu é descartado sem critério, porque não há um histórico, porque ninguém avaliou a recapabilidade, você pode jogar fora um capital que ainda tinha vida útil. A política de recapagem é uma das maiores alavancas de redução do custo no orçamento de pneus e uma das mais subestimadas. Uma carcaça que poderia ser recapada por R$700 entregaria mais 80 mil quilômetros. Sendo descartada, equivale à compra de um pneu novo, aproximadamente R$2.200 desnecessariamente. Compras emergenciais com sobrepreço. Frota que não controla estoque por rastreabilidade individual, compra pneu no momento da necessidade e não no momento estratégico. Compra emergencial significa prazo curto, poder de negociação zero e, frequentemente, preços que variam entre 15% a 25% do que seria pago em uma compra bem planejada. Frotas com um pico de operação em uma determinada época do ano têm desgaste concentrado. Se o orçamento foi distribuído linearmente ao longo dos 12 meses, a concentração de demandas em determinados trimestres pode gerar falta de estoque ou compras emergenciais com sobrepreço. Pneus descalibrados e consumo de diesel extra. Esse ponto é o que mais surpreende. O pneu descalibrado não aparece somente como um custo de pneu, aparece como um custo de combustível. Pneus mal calibrados podem aumentar em até 10% o consumo de combustível. Para uma frota de 50 veículos, onde o diesel é o maior custo operacional, esse percentual representa dezenas de milhares de reais todo ano sendo atribuídos ao combustível, quando a origem do problema está no pneu. É um custo invisível que aparece na conta errada. Você sabia que apenas 10 libras abaixo do recomendado em cada pneu pode representar até 1% no aumento do consumo de combustível do veículo? Reconheceu algum desses pontos aí na sua operação? Então comenta aqui abaixo e já deixa o like no vídeo. Isso ajudará esse conteúdo a chegar em mais transportadoras. Bora continuar? A virada começa com uma mudança de pergunta. Ao invés de qual o preço desse pneu, a pergunta passa a ser qual o CPK desse pneu na minha operação. Para muitos gestores, é importante olhar para os pneus como um ativo e não apenas como algo sendo consumido. Você pode comprar os pneus com os próprios caminhões. São um grande ativo financeiro que deve ser tratado como tal. A redução de custos não é apenas sobre como e onde o pneu entra em contato com a estrada, mas como ele é gerenciado da aquisição até o seu descarte final. Na prática, tratar o pneu como um ativo significa 3 coisas. Rastreabilidade por número de fogo. Cada pneu tem uma identidade, história e posição registrada. Você sabe exatamente onde está cada ativo, quanto rodou e o que ainda tem pela frente. CPK como identificador de decisão, compra e substituição. Recapagem e descarte passam a ser decisões baseadas em custo por quilômetro rodado, e não em preço de aquisição ou feeling do borracheiro. Política de recapagem estruturada, critérios claros de quando recapar e quando descartar. Isso elimina tanto o descarte prematuro quanto a recapagem indevida de carcaças que já não têm condições. O resultado é a previsibilidade orçamentária. Quando você sabe o CPK histórico de cada marca e cada tipo de pneu na sua operação, você consegue planejar o orçamento de pneus com precisão real e não com estimativas. E orçamento preciso é uma das métricas que mais importam para quem responde pelo resultado financeiro da operação. Antes de fechar, eu quero deixar uma perspectiva que resume tudo que vimos hoje de uma forma diferente. Quando falamos de R$275 mil de economia por ano numa frota de 50 veículos, pode parecer uma promessa de redução de custo. Mas esse dinheiro já está na sua operação. Ele só está sendo desperdiçado em carcaças descartadas sem critério, em compras emergenciais com sobrepreço e em diesel queimado a mais por pneu descalibrado. Gestão de pneus não é investimento em algo novo.
é parar de perder o que a operação já gasta. É começar a extrair o valor que cada pneu já tem, mas ainda não está entregando. Se você quer saber o tamanho desse valor na sua frota específica, a calculadora de economia da Prolog faz essa projeção gratuitamente. Você insere os dados da sua operação e recebe a estimativa de economia. Deixei o link na descrição. E se quiser ver como a gestão de pneus funciona na prática, agende uma demonstração gratuita. O link também está na descrição. Se ficou alguma dúvida, é só deixar nos comentários que logo eu te respondo. E para fechar, se você assistiu até aqui, comenta CPK controlado nos comentários. E lembre-se, o melhor pneu não é apenas o que mais roda. E comprar o mais barato também não significa redução de custos, hein? Foco no CPK. Grande abraço e até mais!